Já estamos de volta, Redação Novo Tempo no ar, agora para falar de YouTube. A Open, uma associação francesa voltada para pais e que discute o universo da internet, está questionando na justiça a atividade de crianças no YouTube. A preocupação é com a ilegalidade do trabalho, que não é regulamentado, e também com a possibilidade de exploração por parte dos pais. Segundo a imprensa francesa, os canais infantis do país chegam a alcançar uma renda de R$440 mil por mês. A ação da Open tem o apoio de autoridades do governo francês e alerta também para a publicidade infantil promovida por esses canais. Crianças trabalhando. Acho que não é só questão do trabalho, tem uma coisa que você falou da publicidade infantil. É que assim, como a internet é uma coisa que, apesar da gente ter bastante acesso, a gente ter acesso a bastante tempo, ela não é um veículo de comunicação tão antigo como a televisão e como o rádio, que já tem muito mais regulamentação em vários países do planeta por já estarem disponíveis como um veículo de comunicação há muito mais tempo. Mas aqui no Brasil mesmo, até pouco tempo atrás, antes do marco regulatório da internet, acho que o marco civil, né, na verdade, a gente não tinha nada, absolutamente nada, terra de ninguém a internet. E ainda faltam algumas coisas, por exemplo, essa questão de publicidade infantil dentro da internet brasileira, né? nem existe. Você, por exemplo, num programa de televisão aqui no Brasil, você não pode fazer uma publicidade infantil agressiva. Né? Você até pode ter publicidade infantil, mas você não pode ser agressivo como no passado, né? Tipo, ó, compra Peça isso, peça pro seu pai, peça, não pode. Mas na internet, você não tem isso. Você pode fazer o que você quiser na internet hoje em relação à publicidade infantil. Entre a questão de você ter youtubers. Não está claro, infantis, né? Tem algumas ações que são levantadas diante de publicidades realizadas pelos youtubers e tal, mas ainda não é claro o que é. O que prefigura Você não tem legislação para isso específica. Agora, eu estou aqui com a CLT em mãos e no artigo 3º diz assim, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador. Então, pelo conceito da CLT, trabalhar fazendo esses vídeos, né, no YouTube não é considerado. Por quê? Serviço de natureza não eventual a empregador, ele não está prestando serviço a algum empregador. E sob dependência deste mediante salário. Tudo bem. Só que quando você vai para vínculos empregatícios, o que é que precisa ter? Assiduidade habitual, que é todo dia ali. A empregada doméstica, por exemplo, está todo dia ali, de 8 às 17, sei lá, vou supondo, né? Como a gente aqui, tem um horário fixo. E tem que ter uma questão de submissão, de você obedecer às ordens. E isso existe na era do YouTube, porque você precisa ter ali, o meu canal precisa ter um vídeo a cada 15 dias, então você tem aquela assiduidade. E existe alguém conduzindo aquilo ali. Não sei se de repente os pais, um produtor, não sei quem, mas tem alguém ali por trás conduzindo, dizendo o tema, falando o tempo, cortando, editando. Então, realmente, não existe uma legislação, mas é possível você encontrar características de um vínculo empregatício nesses vídeos do YouTube. Agora, o que é muito interessante, né? Porque quando eu era criança, que não existia YouTube, existia o quê? Televisão. Aí as crianças... Existia televisão já? Existia televisão. Preto e branca. Não era preto e branca. Não era preto e branca. Eu nasci em 1981, Brasil. Então aí, o gato podia dormir em cima da TV Podia, tranquilamente. Com aquele bombril ali na antena, sabe? Aquela coisa. Isso existia, é verdade. Isso sim. O que acontece? As crianças queriam ser apresentadores de televisão, elas queriam estar do outro lado da tela. Hoje o que as crianças querem ser? YouTubers. Porque é o que elas consomem, né? Então, às vezes a gente dá uma culpadinha nos pais que estão lucrando com as crianças, mas muitas vezes é o sonho da criança. Eu tenho amigos que têm filhos e eles dizem que ficam segurando o filho porque o filho quer criar o canal dele no YouTube. E é muito mais filho, fácil tá ser youtuber do que ser um apresentador de televisão. Você liga a câmera do celular e vai embora. Quem na nossa geração conseguiu ser apresentador de televisão, mas né? Era outra coisa. Virou brincadeira de criança. Eu tenho uma irmã de 11 anos, né? É brincadeira de criança, então até em algumas matérias saiu, né, as mães falando, nossa, minha filha agora não quer mais brincar, sei lá, de ser professor, de ser qualquer coisa assim. Brinca de ser youtuber, porque é muito simples, como a gente falou, mas existe uma diferença. Oi, meninos, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Oi, Tudo bem? Deixa aqui o seu like, seu comentário. Do meu canal. Inclusive, curta esse vídeo. Agora, Oi, existe uma galerinha. diferença entre você brincar,
entre você falar com os coleguinhas, coloquei um vídeo no YouTube, do que aquela pessoa que fica. Olha, você tem que alcançar tantos seguidores em tanto tempo, você tem que alcançar tantos likes, a gente precisa de publicidade no nosso canal, vamos fazer um merchan. Mas isso- E mas os isso grandes são- youtubers é. têm essa questão. Mas isso não inicia assim, pelo menos, né? Outro dia eu estava vendo, a Isabela estava lá assistindo. Quem é a Isabela? A Isabela é minha filha mais velha, de 12 anos agora, Se a gente faz né? com o Reginaldo, tem que fazer com a família Não, de tem todo que dia fazer mundo. com a gente vai- família de todo mundo. Um Temos dia que vocês fazer. vão saber, já não precisa nem Esse falar banco vai quem ficar é. cheio, esse sofá. Temos que trazer um dia da família, por favor, É né? menorzinho é uma produção? figura. Nossa, aquela melhor não trazer a Esther, só a Isabela. Aí ela estava assistindo uma youtuber aí, da idade delas, assim, né? Que fazendo aquele tal do slime. Slime, aquela tipo massinha. Ah, tá. assim. Ah, gente, deu um sucesso, Gente, né? é uma febre, é E um gruda. desespero. E todo mundo fala disso. E as crianças querem canais sobre isso e assistem. E aí eu estava assistindo a menina recebendo aquele quadro do YouTube de número de visualizações, Sim. né? Então aí a mãe ia filmando, mas a menina estava tão emocionada, Sim. era a realização da vida dela, era isso que ela queria. E aí depois ela ia mostrando os bastidores. Os bastidores era o que? Era a lavanderia de casa. Então, o número de visualizações dela era altíssimo, o retorno financeiro Uhum, também, logo, claro. né? Mas a mãe não era. Eu percebi que a mãe estava ajudando a filmar, mas ela não é a protagonista desse processo. Tem também essa realidade dessa iniciativa, exatamente como o Wagner Tipo, falou, dessa criança que incentivo. quer muito. E a mãe falou: então vai, se vira eu vou te aí. ajudar a E brincar faz, disso. né? E tem também aquilo que virou uma empresa, um comércio, uma Uhum. indústria fortíssima, Mas essa- financiada. Mas assim, na minha opinião, essa mãe que diz, não, vai lá e faça, talvez ela não tenha malícia, mas querendo de forma indireta, isso vira também. Lógico, porque isso o vira. dinheiro que o Lógico, YouTube claro. paga de Sim, publicidade não vai entrar sim, para criança, porque a entendeu? criança não tem Então, nem por isso- idade para ter isso CPF. é entendeu? ruim. Não, ruim. exatamente, Isso é ela nem ruim. pode. A mãe, obviamente, ou o pai, se beneficia disso. Não tem Sim. como, por exemplo, o dinheiro de publicidade que o YouTube paga tem que cair na conta corrente de alguém, entendeu? Sim, A criança não. A criança não vai ter uma conta no banco. Exatamente. sim. Não vai E- administrar esse dinheiro. Não, mas não às vai vezes pagar tem os até um pai funcionários. de youtuber que está guardando esse dinheiro pro filho. Assim Mas, como, sim. assim como a gente tem uma série de crianças mirins que fizeram história na televisão, né? Mas E Eu acho assim, que é saudável crianças desde... mirins não, atores mirins, porque Aham. crianças já são mirins, Já né? são Desculpa crianças, aí. são Posso mirins. só fazer acrescentar Não, uma eu vou informação, continuar. por favor? Muito obrigado, Luísa, muito obrigado. Não, é o seguinte, que no YouTube eles têm tentado fazer algumas coisas para impedir que as crianças tomem conta ali do YouTube. Que é o quê? Os pais, eles que criam os perfis assim para as crianças, entendeu? Sim. Até os 13 anos. Verdade. Aí a partir dos 13, aí sim elas podem ter o perfil próprio, entendeu? É só... É que Qual o você critério tinha dos perguntado. 13? Não sei. É porque vocês tinham comentado se isso é ruim. Eu acho que é relativo. Desde que não tenha aquela pressão, entendeu? Ah, eu não consegui os likes, eu não sei o quê. Isso não é saudável para criança, entendeu? Os Mas comentários. isso aí tem com adolescente também, em rede social. Sim, mas às vezes também não é saudável. Depende muito da maturidade. Imagine, É que eu acho que- eu vou fazer lá um vídeo e recebo um comentário acabando comigo. Eu já conversei aqui num outro momento de uma reportagem com aquela Melody. sim. Era uma situação assim, tudo bem, não posso dizer que era extremo, mas era uma situação muito complicada. Às vezes atrapalhava o estudo da menina. Então, eu acho que a gente, tudo bem, vai colocar o seu filho na rede social, mas precisa ponderar algumas coisas, deixar algumas coisas, linhas muito bem estabelecidas ali, sabe? Barreiras, olha, para poder isso não Então, tirar a infância da criança. eu acho que isso tem a ver não só com a produção de conteúdo, mas com o Sim. consumo também. Sim, Porque com eu acho que o consumo controle ele tem que partir dos dois lados. Porque Sim. tem criança Sim. que, se deixar, fica ali o dia inteiro fazendo vídeo, aí o pai se aproveita disso indiretamente Uhum. ou diretamente, aí a gente não vai entrar nessa questão. Mas o filho também que fica consumindo o dia inteiro aquele É. tipo de conteúdo, e aí você entende por que Nem que a sei o que é referência. pior. A referência dele se torna totalmente as pessoas da internet e ele quer se Uhum. tornar um youtuber, entendeu? É exatamente isso, né? O Wagner falou assim, nós olhávamos os apresentadores que, né? Uhum. Já pegava lá o microfone e eu sou, não vou falar o nome dela. Olha o café da manhã, vem descendo na nave. E nós queríamos. Nós queríamos ser. Hoje em dia a referência é outra, né? Não exatamente é um problema, ou as apresentadoras de antes são melhores do que os youtubers de hoje, mas é só uma questão de
de você avaliar o que seu filho está assistindo. Tudo parte do ponderar, né? Sim, do do bom equilíbrio, senso, né? né? Ah, quer gravar seu videozinho? Vamos colocar no YouTube? Se o pai acha ok, tudo bem, né? Uhum. Minhas filhas eu vou guardar ainda por enquanto, porque é muito talento para sair desperdiçando Elas por cantam aí. igual você? Canta, dança, faz balé. Eu ainda tô ensaiando um negocinho com elas pra gente ganhar um dinheirinho mais pra frente. Mas Carol tá meio pai do Michael Jackson, colocando os filhos assim, ó. mas no momento certo, não tá assim, Jackson's 5, desde criancinha. Pegando- Não, tem a sua Pegando idade. esse gancho da Carol, por exemplo, que ela está falando de outras coisas, realmente isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Eu acho que o ponto de todas as coisas na vida tem a ver com equilíbrio. Sim, com certeza. Então, assim, a criança lá gosta de fazer algumas coisas, eu acho que você tem ferramentas para poder fazer com que algo que uma criança gosta de fazer possa ser desenvolvido. Ela tem talento para falar com pessoas, você coloca, a criança gosta de cantar, você coloca para cantar. Agora, você transformar isso de uma maneira desequilibrada, você causa problemas lá na frente. Você falou dos Jackson 5 aqui. Puxa, vou pegar o caso do Michael Jackson aqui. A história. Ele virou um adulto totalmente, assim, com problemas em Emocionais. relações à emoção dele. Ele falava era, muito, né, da infância. Ele falava, né? olha, eu não tive impacto. infância. Aí ele queria viver uma infância quando ele era um adulto. Isso criou um monte de problemas para ele, entendeu? Por quê? Porque a infância dele foi vivida como um adulto. Pulou as fases. Exato. Então, eu não lembro qual foi o outro que eu vi, acho que aquela vez um ator antigo, o Macaulay Culkin lá. Isso Sim. mesmo, não Então, esqueceram assim, de mim. Macau. Ele era uma criança, tinha atividade, mas assim, virou a profissão dele muito precoce. Tá, mas agora isso é por causa que a criança tá trabalhando no momento em que ela deveria estar brincando? Ou é por conta de todo o estrelato que vem por conta disso? Por quê? Se a gente pegar as gerações aí anteriores, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, meu pai começou a trabalhar, ele tinha muito menos de 10 anos de idade. Aham. E ele não é uma história isolada, tá cheio de um Não, eu acho pessoal. que a questão é o equilíbrio, é isso que eu falei. Porque assim, Mas não tinha esse equilíbrio, não Leite. tinha esse Mas equilíbrio. vai Mas ter vai equilíbrio pra não escola. são. Cara, Às vezes não, às vezes, mas dependendo da tem- geração, não não iria. brincava. Você Mas não brincava, só trabalhava, tava É, na roça. Eu entendo eu- o que o Wagner está querendo falar. Só que, e isso é uma questão aí que perpassa pelo social, pela desigualdade estrutural que a gente tem, porque se a gente não tivesse desigualdade, as crianças não precisariam trabalhar. Uhum. Agora, quando a gente traz aqui o debate para essa questão mirim e da tecnologia, aí entra o que o Leite falou. E aí você perguntou, é porque a criança está trabalhando e não está brincando ou por causa do estrelato? Eu acho que é uma coisa ligada à outra. Eu quero ser YouTube para ter o estrelato, e aí quando eu sou YouTube, às vezes eu perco parte da infância, claro. Sou youtuber. YouTuber. Eu acho que o problema não está nem no trabalho, eu acho que o problema não está no trabalho, não estou falando que deve trabalhar, né? Mas assim, entrando, qual é o ponto, né? Sim. Eu acho que o problema não está no trabalho nem no estrelato, mas no impacto que os conteúdos têm na internet e a resposta do público a esses conteúdos. é muito imediato. Essas né? crianças ficam expostas a pessoas que eu jamais deixaria conversar com a minha filha na rua. Eu não, deixa eu ter um diálogo aqui com a sua filha. Você não vai conversar com a minha filha, eu vou Você levar tem ela um pra cabelo, casa. Com pintado. ideias difíceis, as pessoas tratam essas crianças como se tivessem assim um nível intelectual de um adulto, né? Super bem conceituado, porque eles atacam as crianças, aquilo que elas fazem, como elas fazem, o que elas falam, não sei o quê. Então, eu acho que essa exposição tecnológica, o que a internet fez, de deixar esse palco aí aberto, essa ágora, né? Todo mundo chega lá com o microfone, fala o que quer, fala o que quer. Olha só, com E a referências criança- gregas, Carol E a Félix. criança, ela tá... Eu tenho bons professores aqui. Tá? E a criança, ela tá exposta a isso. Quer dizer, você acha mesmo que eu vou deixar minha filha entrar no canal e receber tudo isso? Então, mas É os complicado. pais não estão preparados para isso, porque você pega, o Wagner, a gente brincou aqui com ele, negócio de idade e tudo mais, beleza. Mas os pais são de uma geração totalmente A cara diferente. do Wagner. Eu Ai, que tive que- ótimo. Brasil, deixa eu só falar com o Brasil aqui um minutinho. Eu tenho 37 anos, nasci em 1981, eu não sou velho. Aham, mas ninguém tá falando que você é velho, em nenhum Aham. momento isso foi citado. Tô falando assim, que você cresceu numa geração, como você mesmo disse, onde a televisão fazia esse papel principal, assim, de Sim. babá eletrônica, vamos Isso. brincar Carol assim. também nasceu na É, mesma fase aí. Exatamente, todos aqui. Não, eu não. Ó, você sim. Eu já falei que eu tava pulando corda aqui. Eu já Ah, falei, tá bom. eu já falei. Mas enfim, É aí uma questão... Eu sou os urbana, pais cultural. não estão É acostumados... na minha comunidade. Os pais não estão acostumados com essa realidade de internet também. Então, Aham. quando vem o sucesso imediato por causa da internet,
os pais também não sabem muito bem como lidar com aquilo. Agora, eu e até a criança, menos ainda. Menos ainda. Eu até estava perguntando, quando o Leite estava falando, né? É uma questão do trabalho, uma questão do estrelato e tal, porque tem um projeto de lei querendo regulamentar a profissão do youtuber mirim, né? Aham. Isso aí vai facilitar ou não? Na verdade, o projeto de lei é para o YouTube como um todo, os youtubers como um todo. Youtubers. YouTuber. Ok, sorry. E aí os mirins vão estar nessa história também, né? Será que isso facilita alguma coisa? Diminui esses problemas ou não? Teria que ver o que o projeto de lei vai dizer, Vai depender né? muito do que está Isso é escrito. só na França, Porque né? assim, O que tá escrito. eu particularmente, mas é uma visão muito particular minha, eu acho que Pessimista. tem algumas questões que, se o Estado começa a interferir muito, a gente começa a ter uns Frankensteins assim na vida da gente, entendeu? Essa questão, por exemplo, de crianças youtubers, para mim tem muito mais a ver com Uma decisão familiar, uma decisão nuclear. familiar, um desequilíbrio da estrutura familiar do que propriamente do que tem a ver com uma coisa que o Estado tem que interferir. Mas é muito particular meu isso daí. Entendeu? Mas eu acho Não, que e as famílias também estão terceirizando, vamos combinar, né? A família está terceirizando não só o posicionamento, né, Aham. enfim, do YouTube ou do Estado, mas também educação e tudo mais, né? Vamos jogando. É que eu não sei o que acontece com os pais também. Eles são tão orgulhosos dos filhos que eles têm, Quer que eles querem mostrar. jogar em qualquer canal que eles tenham a Quer possibilidade. Eu não sou pai, né? Mas eu já conversei várias vezes com a minha esposa. Eu falei, se eu fosse pai, eu não queria meu filho aparecendo na televisão, eu não queria meu filho aparecendo na internet, eu não queria meu filho atrás de um carro que passa na rua, num outdoor. Por quê? A gente que, inclusive, tem uma exposição, a gente sabe como é. Mas a gente Agora, não uma expõe? criança está pronta para isso? A gente não expõe diretamente nas redes sociais? Você faz Eu um não stories acho- lá. Não acho que é para expor. Então, mas isso Eu acontece também, não- né? Mas eu conheço gente que difícil, realmente não faz. E aí que eu acho que é uma questão que está muito mais ligada ao ambiente familiar Exato, do que... e você trabalhar para fortalecer esse ambiente familiar do que o Estado interferir dentro disso. Entendeu? Temos que ir para o intervalo. No próximo bloco, o Brasil é o campeão na produção de lixo eletrônico aqui na América Latina. A gente volta já.